Olá, olá, amigos que estão assistindo esse programa. Bem-vindos a mais um Crônicas da Praça. Meu nome é Sebastian, mordomo que leva ali no modo stealth. E eu estou novamente aqui com meu amigo Frodo Randon, Zica do Himalaia. Oi! E nós vamos finalmente gravar a análise do filme Vingadores Ultimato. Ou Avengers Endgame. E vamos direto ao ponto, é um filme de 3 horas de duração. Não, 3 horas e 3 minutos. Muito obrigado pela informação, muito útil. E vamos direto ao ponto, vamos por tópicos como sempre. Primeiro, direção. Quem dirigiu o filme, Frodon? Os irmãos Russo. O Anthony e o outro russo, que eu não vou lembrar o primeiro nome dele. Eles são russos? Não sei, então será que antes de 91 eles eram soviéticos? Bom, o que você achou da direção deles? A direção deles evoluíram, porque, né, a maioria dos filmes da Marvel que a gente faz é assim... Pokémon? A gente tem que falar dos outros filmes da Marvel, que geralmente é o feijão com arroz da direção. Ou um feijão com arroz bem feito. Tipo, eu gosto de falar da Capitã Marvel, que você mesmo falou, que a direção é competente, mas aqui está além da competência, porque eles têm um pouco mais de liberdade criativa para fazer os seus filmes. E assim... Eles pegaram os seus 3 últimos, foram Guerra Civil e Soldado Invernal, junto com Guerra Infinita, e colocou um pouco de cada nesse quarto filme deles. E, tipo, tem plano sequência sensacional, aquele lá do Gavião Arqueiro matando o pessoal em Tóquio, que é aquela chacina sem sangue, mas tudo bem. Teve um pouco de sangue sim quando cortou a garganta. Daquele plano sequência circular que os caras tá caindo na porrada e a cena começa com a câmera indo e descendo e vai aparecendo os personagens aos poucos. Mano, é sensacional essa cena. E fora as referências que eles colocaram e tipo, sabe, foi foda a direção. E assim, discutível pode ser o melhor filme deles. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é motivo pra discutir isso. Em questão de direção. A minha opinião é a seguinte. Me falaram que esse filme ia ser uma obra de arte, uma obra-prima. Tipo, uma pintura de Leonardo da Vinci. Acabou sendo? Não acho. Não foi uma coisa, tipo... que eu olhei e falei, nossa, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Eu tô muito feliz aqui. Não. Eu achei um filme cansativo. Não foi cansativo. Eu achei... Outro método de direção. O filme é perfeitamente dividido em 3 atos e você vê os 3 atos em tela. Tipo, tem filmes que a gente sabe que tem 3 atos, mas não sabe quando começa ou termina o primeiro, vai começar o segundo. E quando termina o segundo pra ter o último. Entendeu? E se for ver, tem até um ato a mais, igual o filme épico geralmente tem, que depois da grande batalha tem as consequências, né? Vamos dizer, chamado de quarto ato, mas o primeiro ato foi 2 dias depois do estado do Thanos e, tipo, passou 5 anos, o segundo foi Viagem no Tempo, o terceiro foi a batalha e o quarto foi o velório do Toninho. Então, mano, a edição foi maravilhosa, entendeu? Junto com a direção, cara. Não ficou uma coisa meio perdida. Questão, narrativamente falando, o modo de contar a história. Então, isso vai englobar no roteiro quando eu for falar, tá? Mas vamos desculpar. Usar viagem temporal é muito difícil. E eu fiquei muito confuso, sabe? É verdade que eu não assisti todos os filmes da Marvel. Não assisti todos, mas assisti a grande maioria. Só que assim, por exemplo, o primeiro Homem de Ferro, quando que foi? 2009? 2008. Eu tenho certeza que várias pessoas também ficaram confusas com o aspecto de viagem temporal. Só que dá pra entender. O que meu reclame da direção foi o seguinte: foi muito tempo, foi talvez até bem usado, porque não tem um momento que você quer dormir e tal, você fica prestando atenção no que vai acontecer. Legal, só que tem alguma coisa que eu senti que tá faltando. Sabe quando se você é mestre culinário, gastronômico, que eu não sou também, mas só pra citar um exemplo, e você tá experimentando um prato de alguém e você não sabe que ingrediente tá faltando, mas tá faltando alguma coisa? Eu senti isso. Não que o filme seja ruim de maneira nenhuma. Eu acho que foi bom. Só que, por exemplo, o outro,
Então, Guerra Infinita. Eu achei o Guerra Infinita muito mais sufocante, no sentido de, nossa, o que vai acontecer agora? Nossa, o que vai acontecer agora? Na verdade, eu tive uma sensação oposta. Esse filme eu me emocionei pra caralho em muitas cenas, cara. Não, emocionar tudo bem, porque na cena final eu realmente tive quase vontade de chorar. Eu quase chorei, me controlei, mas não chorei. Por quê? Porque tem o aspecto da criança. A criança é um aspecto emotivo que vai levar a pessoa a querer chorar mesmo. E isso foi legal, isso realmente tudo bem. Mas aspecto da direção é isso, a gente vai citar os outros aspectos, né? A gente vai se aprofundar mais em direção do lado com o roteiro. Exatamente. Então, bom, basicamente é isso. Eu não discordo da sua opinião, eu só não coloco essa direção no patamar de uma obra de arte, obra-prima. Mas se for ver, que recapitularam os filmes mais marcantes da Marvel num filme só, foi tipo, não pra leitor de quadrinho também, mas foi uma carta de amor ao fã que acompanha desde o Homem de Ferro e vê todos os filmes. Sim, eu entendo que foi um ato final pra, fechar. Tipo, o Hulk vendo o Hulk em Nova York, o Capitão América ainda na porrada com ele mesmo, foi sensacional. É tipo você escolher o mesmo personagem de jogo de luta. E, sim, tipo, eu entendo. E diferente, tipo, um tá sem capacete, outro tá com capacete, igualzinho jogo de luta, que diferencia. Sim, isso foi legal. Mas enfim. Próximo tópico. Atuação que eu não acho que tem muito pra falar, cara. Por que não? Porque todos os personagens a gente já viu em outros filmes. Só que tem ênfases em 2 personagens. Que é o Steve Rogers. Não. Que é o Tony Stark. Não. Então não sei quem Não, pra mim, assim, a gente pode englobar, assim, mas assim, Capitão América e Homem de Ferro, né? Chris Evans e Robert Downey Jr. já estão acostumados a fazer seu personagem. O Capitão América é desde 2011, o Homem de Ferro é 3 anos antes. Mas assim, o maior desenvolvimento de personagem ou mudança foi o Thor, cara. O Thor tá com depressão. Ah, sim, entendi. Ele não tá mais, sabe, imponente, poderoso, os caralho. A gente nota uma mudança radical, né? Muito radical. Tipo, seja na personalidade, seja no físico. Exato, que é o momento, aquele momento que ele chega com toda a raiva do coração dele e corta a cabeça do Thanos, é o último momento do Thor que a gente conhece. Sim. E é o último momento do Thor que a gente vai ver daquele jeito, porque o resto, ele é diferente, sem dar spoiler. Vai ter momentos que ele vai sobressair e tal, mas a gente vê um lado emotivo dele. Sim, tipo, o mais poderoso, um deus com depressão. Foi humanizado ao extremo. O personagem vai, vamos dizer, mais endeusado, embora eu ache que a Capitã Marvel seja mais poderosa que ela, mas ela não é uma deusa, não uma terráquea. E o Thor, considerado como deus para nós terráqueos, no universo da Marvel, não pra... Sim, no universo da mitologia também. Isso. E é isso. E o Hulk? O Hulk tá muito diferente. Mas eu acho que deve ser difícil trabalhar com o Hulk pelo fato que ele é CGI. Né? Ele é só CGI, ele não tem ator. O Ruffalo, né, ele teve poucos momentos dele como pessoa mesmo. Sim, né? Só que se for ver que eu acho que depois que o Bruce Banner conseguiu equilibrar a inteligência de um com a fúria de outro, ele ficou bem mais zen, cara. Ele não quer nem saber nem de tirar a camisa pra quebrar tudo. Ele até achou meio desnecessário. Ele ficou o bárbaro intelectual. Exatamente. E foi ele que deu o pontapé inicial pra voltar no tempo. Não, foi Homem-Formiga, mas em questão de ele criou o primeiro protótipo, vamos dizer assim. E na parte da atuação, a gente pode dizer que os personagens mantiveram a mesma linha de sempre, né? Com um destaque pro Thor, né? Porque ele teve os momentos dele de altos e baixos. De humor e de drama. Exato, altos e baixos. Tipo, quem você jamais imaginar o Thor chorando no filme. Mas eu acho que o Tony Stark no fim também deu um ato de brilhantismo. Sim, foi acho que a redenção, a maior redenção que ele teve, porque ele foi o primeiro de tudo. Ele virou o Mártir, né? E assim, você pega assim, se for ver de sacrifício, a gente pensa mais no Capitão América do Homem de Ferro. Mas assim, cara, pelo fato de ele ser sempre arrogante e sempre ficando mais humilde através dos filmes... Ele é o egoísta, né? Sim, foi genial ele ter se sacrificado. E tipo, a última frase dele é a última frase do final do primeiro filme, que eu sou Homem de Ferro. Tipo, ele se revela Homem de Ferro no primeiro filme e morre sendo Homem de Ferro. Exato. Isso eu consegui lembrar do primeiro filme, porque foi marcante mesmo. Sim. O Temer também é Homem de Ferro. Quem? O Temer. A verdade é que... eu sou o Homem de Ferro.
E também não podemos deixar de falar do Capitão Marvel, né? Que muitos, assim, é dividido que nem o Brasil, em 2 polos, né? O pessoal que odeia, diz que parece uma tábua, que uma tábua tem mais atuação que ela. O pessoal que ama. Não, na verdade ela é uma puta atriz, cara. Assiste Cordy Não, Jack. calma aí, deixa eu só falar. Assiste Que tem, Cordy Jack. esses dois lados. O pessoal que idolatra, ama, lacrou, é diva, pá. E o outro, não, uma tábua tem mais, sabe? A Capitã Marvel, ela fala assim, eu tenho outros mundos pra salvar e não é só a Terra que eu tenho que lidar com os problemas. Ou seja, o que ela deu a entender ali? Que o filme só existe porque ela tem outro lugar pra cuidar. Porque se ela tivesse ali, não teria tantos problemas. Sim. Entendeu? Foi um motivo até que justo, né? Sendo que os Vingadores só tá na Terra, mas eu fico surpreso que um universo gigantesco não tem outros super-heróis no planeta. Então, né, isso... Mas ela é o Superman da Marvel, cara. Tô falando no modo cinematográfico. Sim, O Superman vai em outros planetas o tempo todo. sim. Então, é normal. Mas isso me incomodou um pouco porque... Não sei, achei meio... Sabe? Porque na hora que a gente tava esperando, tá, ela apareceu no final, obviamente, né? Como que não poderia existir? Tinha que ser o Deus Ex Machina. Porque ela não foi a solução de verdade. Porque Não, ela resolveu... foi solução pra aquela hora que tava a vida do Thanos metralhando geral lá embaixo. Então, mas assim, o que a gente espera? Ela destruiu uma nave inteira gigantesca. Ela vai bater no Thanos. Vamos finalmente ver um embate. Na minha opinião, ela acabou ganhando a briga do Thanos. Assim, o Thanos sem a manopla ele já é foda. O que ele apelou? Mano, tem uma pedra que ela não tem. É tipo o kryptonito da Marvel. Sendo que o Thanos foi dar uma cabeçada nela e ela nem se moveu. Então, o que eu queria nesse momento é que esses 2 russos, que não são russos talvez, São soviéticos. entendessem, cara, que um embate podia durar um pouco mais, podia ser um pouco mais visceral, sabe? Mostrar soco Assim, e, sabe? Em partes de luta individual, acho que a melhor luta individual foi o Capitão América contra o Capitão América. Na volta do tempo. Ah, sim. Se for ver que foi uma batalha meio que medieval, que foi uma guerra em si. Então, eu acho que o Thanos, ele começou a brigar com um, depois foi brigar com o outro. Então, tipo assim, pra ser uma luta só um com o outro, tinha que ser tipo o Superman com o Apocalipse lá em outro planeta, pra ninguém interferir. Porque acabou a gente interferindo. E, tipo, o filme era dos 6 originais. Sim. Não da Capitã Marvel. Talvez ela... Não, talvez não. Ela vai ter mais ênfase, o que fazer nos próximos. Porque como que é tudo agora a Fox é da Disney, pode ser que o próximo vilão seja, sei lá, o Galactus, quem sabe. Bom, é isso. Assim, eu podia esperar um... Depende muito do roteiro também, porque a gente não controla, né? Então eles vão escolher no roteiro quem que vai brilhar mais, quem que vai ter mais espaço, porque, né? Porque, assim, como é uma despedida de um ciclo, então os personagens novos não teve tanta ênfase. Eu acho que o único que teve ênfase foi uma formiga. Eu achei, sinceramente, eu não gostei dele. Desculpa. Eu achei Cara, ele meio estranho, meio chatão, sabe? Não. Ele parece um pateta com depressão. Não, ele é... Então, eu gostei dele porque ele é a gente, cara. Ele é o perdidaço que aconteceu aqui. E, cara, graças a ele que voltaram no tempo, mano. Mas assim, eu achei meio incômodo. Sabe quando você não convida alguém pra festa e ele aparece? Parece que... Não, cara, eu achei ele legal pra caramba, velho. Tá vendo como a gente diverge nas opiniões? Não, velho, assim... Ele chegou e, assim, como que ele descobriu que a filha dele já tava viva, ele ficou menos... Deprê. Entendeu? Tipo, meio que, tipo... A Vespa ele conheceu uns anos atrás, não é filha que ele conheceu, sei lá, 15, 16 anos atrás. Foi isso que E aconteceu. assim, cara, o Scott Lang não é inteligente igual o Hank Pym. Ele usou o conhecimento que o Hank Pym falou pra ele, passou pra ele, pra o Tony Stark, ou Toninho, ou o Hulk fazer a máquina do tempo. Então, assim, quem salvou o universo foi o rato, né? Porque foi o rato que ligou o botãozinho lá do... Sim. É a referência de Mickey e Disney, deve ser uma coisa... Talvez, É. talvez. Aliás, me lembrou de uma coisa. Aquele momento que não tem nada a ver, tá? Só uma referência que eu devo estar ficando louco, mas é muito parecido. Quem gosta já leu o mangá ou viu o anime antigo do Berserk, a cena quando o Gavião Arqueiro, né? É. Ele consegue a joia da alma. É um lugar com água que tá tendo um eclipse. E ele tá segurando a joia. Cara, mas é muito parecido com a cena do Berserk. Quando o Griffiths pega o Berrelito,
e coloco no sangue dele, é igualzinho, cara, igualzinho. A eclipse acontece naquele momento, ele tá dentro da água. Mano, mas é muito parecido. Se for, os irmãos Russo acabaram de fazer uma referência a um mangá. Então, mas o que eu gostei, uma coisa que eu realmente devo admitir que gostei foi, por exemplo, as interações que houveram no passado. Quando, por exemplo, o Tony encontrou com o pai dele. Foi uma cena muito legal, eu achei, por exemplo. Os dois eu acho que... Não, os dois não, provavelmente. Os dois não eram próximos. O pai até, com certeza, era muito ligado ao trabalho. Então, não teve tempo nem de se despedir. Isso pra mim foi a prova que um filme não precisa de ação pra ser bom quando tem bons diálogos. E eu acho que a Marvel sempre pecou um pouco por causa de diálogo bom. Diferente de Guardiões da Galáxia, que a gente mencionou nos vídeos que a gente editou. Que a gente editou, não, que a gente fez, né? Que a Guardiões da Galáxia tinham bons diálogos, mas eu sentia muito falta disso nos filmes da Marvel. No universo da Marvel, sabe? Como os Vingadores. Se aprofundar em diálogos no roteiro, né? Sim, mas só mencionando que houve momentos que eu realmente gostei, assim, não odiei o filme, eu gostei de vários momentos, entendeu? Trilha sonora. Trilha sonora, o que tem que falar é que, tipo, já tem aquela trilha sonora marcante. O tema dos Vingadores. O tema dos Vingadores. Sim, tocou, obviamente. E, tipo assim, tem o tema principal e o tema de cada filme. O tema do Era de Ultron não é o mesmo do Ultimato, do tema secundário, mas orquestrado. E esse é o melhor, quando entra todos os Vingadores pra lutar contra o exército do Thanos. Aquela música é muito legal, né? A música principal, que o Capitão América fala Avante. E tem umas músicas antigas, aquela música que o Rocket vai pra Asgard ver o Thor, e aquela música que toca na década de 70. E tem uma música que já tocou em Guardiões da Galáxia. Lembrar dessas três. É muito boa a sonora. Assim, serviu muito bem a cada momento. Então, a gente não tem que reclamar. Efeitos visuais barra coreografia. Eu tenho que falar. Nem coreografia, né, cara? Então, coreografia seria as lutas, né? E os uniformes. A gente pode se aproximar, Tipo, a gente pode falar mais de coreografia, que efeitos visuais tá impecável, cara. Então, eu posso dizer que não incomoda. Dá pra ver que foi bem detalhado, mas eu acho que eu vi muito efeito visual, sabe? Cansou você? Me cansou um pouco. Porque um personagem que aparece muito é o Hulk. E o Hulk é só CGI. E já vem o Thanos, que aparece que é só CGI também. Mas são CGI bem feitos, não parece que você tá vendo. Não, sim, eu não tô dizendo. Parece que tá vendo alguém, até os pelos, cara. Sim, nunca disse que tá mal feito, está bem feito. Só que tem um momento que meio que me cansou, sabe? Eu queria ver um pouco mais de... Por isso que eu gostei, por exemplo, as expressões da Nebulosa são muito bem feitas. A Nebulosa. Entendeu? A Nebulosa, ela tem um olho... Glamurosa. A Nebulosa, ela tem um olho que é tudo preto. Não mostra a íris. Mas mesmo assim, quando eu olho pra cara dela, eu consigo sentir mais expressão. Porque não é CGI. Não é CGI, é só maquiagem, entendeu? Então... Sei lá, parece que quando... A CGI me incomoda em fatos quando tem muita coisa de CGI, tipo... Quando é muito pesado? Não pesou nesse caso porque a CGI pesada pra mim foi só a batalha final. Então, tipo assim, de 3 horas de filme foi só o quê? 40 minutos pesado? Então, menos até. Então, tipo assim, o Hulk, uma pessoa só em CGI não me incomoda. Tipo, o Short Leader não me incomoda. O Thanos... O Rocket é uma CGI. O Rocket é CGI. O Groot também. O Groot também. Mas ele não apareceu muito. Não, ele só apareceu uma cena, basicamente. Nossa, 2 cenas. Não, tipo, ele falando pareceu uma só. Ele apareceu um pouco na batalha e no velório. E ele falou uma vez. Eu sou o Groot. Exato. O que ele poderia falar? Ele vai ter Guardiões 3, provavelmente com o Thor. Que vai ser dirigido pelo James Gunn. Isso. O Thiago Arma. Mas então, e referente à coreografia, por exemplo, o movimento das lutas, eu dou ênfase justamente a acho que 2 ou 3 momentos. Primeiro, a luta do Capitão América contra o Capitão América. Sim. Né, que foi uma cena... Scorpion contra Scorpions. Exato. Que foi, né, porrada. Soquinho. A cena que o Capitão América pega o martelo do Thor. A melhor cena do filme. Eu achei muito legal também. Sensacional. A parte que dá arrepio é quando ele fala Vingadores Avante, também é uma boa cena, né?
E de coreografia também. O Gavião Arqueiro caiu na porrada com o japonês, cara. Sim, essa pode ser dita também. Sim. Que você não espera que um arqueiro vá usar uma katana. É que ele vira o Ronin nos quadrinhos também, então ele fica mais com katana do que arco e flecha. Exato, mas a gente não tá esperando isso, entendeu? Então foi um movimento legal dele lutando contra um samurai e ele vencendo, né? Sim. Então teve um treinamento legal de... 5 anos ele teve pra treinar e matar todo mundo. Foi Exato, tipo então. um justiceiro, né? Então isso prova que tem uma boa coreografia, né? Que teve treinamento e tal. Aquela parte que a Viúva Negra vai se matar também teve um movimento Sim. pequenininho, mas dá pra ver que eles, né, lá vão lutando lá, se engalfinhando, que foi legal. Então acho que não tem nada pra dizer que teve de ruim, né? Eles sempre são bons em fazer uma boa coreografia. E referente a uniforme, se eu não me engano, a roupa do Homem de Ferro tá original, né? De volta. Não. Não tá igualzinha do primeiro filme? Não. Não tá? Eu fiz o upgrade. Sim, mas a roupa não tá muito mais parecida Não, com a do primeiro esteticamente filme. tá, mas Então. tecnologicamente não. Ah, não, mas eu tô falando de esteticamente, sim, sabe? tá. Então, eles fizeram isso justamente pra saudosismo, digamos, né? Sim. Referente ao da Capitã Marvel. Você falou que teve uma mudança no filme da Capitã Marvel. Nesse filme do Ultimato, ela tá usando o uniforme dos quadrinhos mesmo também? Tá. Tá, igualzinho. Tá mais fiel porque ela cortou o cabelo, ela tem cabelo curto no cabelo. O Thor não tem mais a roupa dele, né? Ele lutou parece que com um pijama. E ele parece um mendigo agora, né? Com aquela roupa lá. Que nem diz o Homem-Ferro, o Labowski. Tá a foto dele aí. E o Steve Rogers? A roupa dele normalmente tava diferente, mas ele voltou com a roupa original ou não? Na verdade, é igual, mas diferente. Tá umas luzes mais finas e menos cafona dos primeiros Vingadores. Ah. Porque eu vi que tinha uma diferença, mas eu não sabia dizer qual exatamente. Ele tava com duas, né? Antes dos 5 anos, que ele tava com aquela do Soldado Invernal. Isso. E uma nova, eu acho que fizeram já no tempo. Eu achei que pela propaganda eles iam lutar com todos com aquela roupa branca, sabe? Eu achei que não, porque eu já sabia que era a roupa de viagem no tempo, do Física Quântica. Ah, mas sei lá, podia. Era um uniforme legal, tipo Power Rangers, sabe? Teve um momento meio Power Rangers naquele lugar. Eu pensei que todo mundo ia morfar. Roteiro. Assim, eu acho, na minha humilde opinião, que quando coloca viagem no tempo é porque tá muito sem ideia pra fazer o roteiro, sabe? E pra arriscar um último filme pra fechar, eu acho que empobrece um pouco o roteiro. Porque veja bem, viagem no tempo é assim, vamos supor, tua namorada morre. Ela morre. Ela morre, tipo, Ela você ama muito ela. E você não quer que ela morra. É verdade. Só que aí você descobre que você tem uma máquina do tempo. O que tu vai fazer? Voltar no tempo e salvar ela. Sim. Só que aí, sei lá, o pai dela morre nessa nova linha temporal. E ela fica muito triste. E você não quer ver ela triste. Então você volta no tempo pra salvar o pai dela. Então, tipo, parece uma coisa que é um loop, sabe? Porque você corrige uma coisa, mas sempre vai ter alguma coisa no passado que vai ficar ruim. Você vai... E o que você acha? Se você voltou pra corrigir uma coisa, por que não voltar de novo e tentar corrigir de novo? Entendeu? É o que eu penso, entendeu? Então, a minha família inteira morreu, metade da população morreu. Vamos voltar ao passado pra corrigir isso, beleza. Aí, a Viúva Negra morre. Por que não voltar ao passado de novo? Ela falava que não conseguia. Não sei se não consegue ou não, porque não tem dó de novo. Então tem que ser alguém que morre, por exemplo. Tony Stark morre nessa linha temporal. Por que não volta o tempo de salvar ele? Os frascos do PIN. Sim. Eu tenho um frasco de PIN pra poder voltar uma vez no tempo. Sim. Então eu vou e volto uma vez. Acabou, não tem mais como voltar. Só que eu volto no tempo quando tem 6 frascos desse. É igual eles votaram em 70. Exatamente. Aí eu pego esses 6 frascos. Tenho 6 agora. Usei um e tenho mais 6. Sim. Ou seja, pego mais um, volto no mesmo lugar onde tem 6. Pego mais 6. Então fica uma coisa infinita. Entendeu? Sim. Então A intenção deles não era interferir em nada, era só pegar as joias. Exato, mas você tá entendendo? Exatamente tempo. Então, mas... tipo, mortes biológicas, eles não queriam ressuscitar quem morreu biologicamente. Então, mas aí fica, né, a questão, se você tem o poder de fazer uma coisa, por que não fazer completo? Porque o exemplo, assim, viagem no tempo é uma discussão científica, a gente sabe que cientificamente não é possível voltar no tempo, a gente pode ir pro futuro
mas não voltar pro passado. Impossível, cientificamente impossível, tá? Agora vamos entrar na questão de fantasia. Na fantasia é possível. Se eu voltar pro tempo, na teoria, se eu encontro o meu eu do passado, entra um colapso paradoxal e você ou ele vai acabar morrendo. Porque não pode dois coexistir no mesmo tempo e espaço. É só um. Então, não é possível. Se você consegue encontrar só o outro você só tem um. Então, um dos dois tem que desaparecer. Então já é uma loucura, cara. A viagem do tempo é um tema extremamente viagem complicado. no tempo não existe. Então, se não existe, você pode criar a regra que você quiser. Exato. É a mesma coisa com vampiro e zumbi, a mesma coisa. Sim, eu entendo esse lado, só que é muito complicado por causa disso, entendeu? Porque não faz... Muitas coisas não fazem sentido. Não, o Hulk já explicou, mano. No passado, o passado vai ser seu presente e seu presente vai ser seu passado. Exato. Então... Mas na questão, por exemplo, vamos usar isso como se fosse um hack. É o que eu tô falando pra você, entendeu? Se teve algum momento que deu errado alguma coisa, por que não voltar e tentar de novo? É que nem o restart. Você tá lá jogando, pulou no abismo, volta. Vou pular de novo, consegui, continua. Morri de novo, volta, entendeu? Você sempre tem uma vida a mais se você tem essa possibilidade de voltar no passado, entendeu? Então, por exemplo, eu quero 5 escudos do Capitão América. Volto pra esse lugar e pego 5, entendeu? E, assim, eu achei um pouco complicado essa parte do roteiro mesmo. Só isso, um pouco complicado essa parte, só por causa disso, entendeu? Isso me incomoda um pouco, porque empobrece um pouco o roteiro, sabe? Não empobrece. Na minha opinião, sim. Porque é uma desculpa, entendeu? Como é que a gente vai corrigir alguma coisa que não tem como? Nós vamos contratar... Cara, a gente tá no universo de super-heróis, cara. Tem Viagem no Tempo desde a década de 40 nos quadrinhos. Assim, quantos filmes a gente viu excelentes de Viagem do Tempo? Exterminador do Futuro, De Volta pro Futuro, Efeito Borboleta eu nunca assisti, mas tô citando. Então, assim, pegou uma coisa já batida e criou outras regras. Que o que você fazer no passado não vai afetar no presente ou no futuro. E uma coisa preguiçosa. Muito pelo contrário, a gente já sabia que teve Viagem do Tempo desde quando acabou Guerra Infinita. Mas referente a outro aspecto do roteiro, por exemplo, mostrar vários personagens que a gente não esperava ter um crossover. Por exemplo, a luta da Wanda contra o Thanos. Então, assim... É muito legal. Legal pra cacete, porque assim, mano, a gente pega o Feitiço Escarlate. Mano, seja nas animação... Cheio do X-Men Evolution. A mina é foda, velho. A gente já sabe disso. Então, no filme não parecia que ela seria tão foda assim. Então, tipo, foi um momento, tipo, vai, brilha, menina, vai. e ela ganhou a luta, vamos dizer assim. Se não fosse a apelação do Thanos. Que não foi ele que conseguiu um modo de ir lá acabar com ela. Ele pediu pra metralhar tudo. Exatamente, exatamente. No mano a mano, muito provável que ela venceria. Então, sim, eu sei. É uma opinião minha referente... a uma opinião de viagem no tempo, desse tema, que não me agrada muito. Então você não gosta de temas de viagem no tempo? Não muito. Quanto tempo tem o universo? 11 anos. Só usou esse recurso uma vez e provavelmente não vai usar de novo. Então, a minha desculpa é justamente essa, porque sempre vai ter um momento que a linha não tá satisfatória. Por que você não volta de novo, então? Entendeu? É isso que eu tô falando. Você vai acabar aceitando, vai acabar uma hora que você vai cansar de voltar... E você vai acabar aceitando uma das linhas. E vai descobrir que a alteração talvez não fosse tão necessária. Você podia lidar com isso. Então é mais uma questão filosófica da minha opinião referente a isso. Não quer dizer que o roteiro seja ruim em si. É só a minha perspectiva. Mas existe. E se não existe, você vai ver no cinema. Eu vou ver um filme de viagem do tempo, eu vou pra me entreter, pra me divertir. E tem filmes filosóficos que envolvem viagem do tempo. Os filmes mais cabeça também. Não só os filmes pipoca. Tem filmes excelentes. Exterminador do Futuro é filosófico ao mesmo tempo que você se diverte porque tem cenas de ações legais. Voltando ao roteiro. Então, essa discussão toda só foi pra dizer uma opinião minha, entendeu? Não tô questionando que viagem no tempo não pode ser usada. É que às vezes me incomoda justamente porque meio que... Bom, eu já falei do que eu tinha que falar. Mas assim, o roteiro de encaixe de personagem foi muito legal. Ele conseguiu fechar o arco, assim, por dizer. A gente sabia que não tinha como acabar todo mundo feliz, né? Porque não tem como corrigir uma linha do tempo. Se você corrigir uma, você vai acabar prejudicando a outra. Isso porque formou linhas temporais. Exato, formou linhas paralelas. Isso tá no trailer do segundo trailer do Homem-Aranha.
Longe de Casa. Eu não assisti que ainda. fez o meme. Ah, então vai ter um multiverso. Então vai ter um multiverso. Então pode ter X-Men. Entendeu? Sim. Essas coisas. Entendi. Pode ter, sei lá, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, quem sabe? Tem outras possibilidades, como outros personagens que eram da Universal, de Marciano, que eram da Fox, que eram da Sony, como o Homem-Aranha já tá na Sony, e tipo assim, vai ter os novos Vingadores. E a gente fala, eu acho que a Marvel tava preparando a viagem no tempo desde mesmo do primeiro Homem-Formiga que apresenta o Reino Quântico. Porque lá o Hank Pym percebe que pode resgatar a mulher dele que ele achava que estava morta. Quer dizer que o reino quântico é relativo, porque ela não envelheceu igual o... Ih, que isso? Michael Douglas. Então, tipo, foi uma coisa preparada, não foi igual a DC, cara. A DC tem que perder muito com a Marvel, porque a DC matou o Superman no seu segundo filme. Matou o Homem de Ferro 11 anos depois, não sei qual, ele apareceu nos 3 dele, apareceu em 4 Vingadores e mais na Guerra Civil e mais no Homem-Aranha. Apareceu em 500 filmes pra depois ele morrer. Entendeu? Foi emocionante a morte do Homem de Ferro. Houve uma progressão Sim, de personagem, isso. mudança de personalidade, linha temporal, Isso. nascimento do herói, crescimento do herói, amadurecimento do herói Aí, olha. e finalização da vida do herói. Bonito. Obrigado. E não foi igual a porra da DC, aquele filme ridículo, velho, que ele morre no segundo filme. Claro que ele vai voltar no próximo filme. Não é igual ao Homem de Ferro, que ele vai morrer definitivo. Porque ninguém mais vai pagar cachê pra ele, cada filme que passa tá mais alto. E na teoria o Steve Rogers também morreu, né? Assim, pelo menos finalizou as atividades dele. Sim, porque assim... Porque ele passou o escudo pra outro. A gente pensava que os dois iam morrer. Eu achava que o Capitão América... Eu tava pensando que o Capitão América ia morrer porque, mano, ele teve uma vida muito sofrida, velho, se parar pra pensar. Que ele... O tempo que ele era magrelo, apanhava, sofria bullying, ficou um tempão congelado, perdeu, ele era fora do tempo dele, por isso que ele é tão pegado ao Soldado Invernal, porque era a única pessoa do tempo dele que ele conhecia. Rola até as piadinhas que eles são casados. Eu chipo os dois. Então, assim, cara, foi meio que, tipo, ele viveu a vida dele depois do Ultimato. Ele voltou no tempo, ele auto-chifrou. Quando ele tava congelado, ele comeu a mulher. Pensando. Auto se chifrou. O final do filme, eu gostei muito. O final mesmo. Na década de 40, os dois dançando. Porque é um filme tão grandioso, assim, terminar num final tão animalista, assim, uma dança... Foi, tipo, a despedida. Por isso que nem precisou ter cena pós-crédito, porque é um final de um arco, cara. Não tem mais o que contar, acabou ali, cara. Isso. É igual comprar quadrinho, cara, a mesma coisa. Existe sempre um fim. Isso. Talvez tenha cena pós-crédito no Longe de Casa, provavelmente. Vai ter. Porque é um outro arco. Mas assim, eu espero realmente que a Marvel seja adulta o suficiente de fazer isso, entendeu? O quê? O personagem morreu, ele não vai voltar. Não vai voltar por causa do contratual. Por exemplo, a única que voltou e que morreu biologicamente falando foi a Gamora. Mas é por causa da linha temporal. Sim, é a Gamora de 2014, a Gamora ainda um pouco vilã. Você vê que ela... Tanto que ela não, né, deu os petelecos lá no Peter Quill. Sim, você parava pra pensar que ela mudou muito quando conheceu o Peter Quill, porque, mano, como que ia apaixonar por um esquisito desse, cara? Ou era ele ou era a árvore. Exato. Foi a melhor cena, cara. Sim. Acho que foi a melhor piada. Quem Melhor soltou piada. foi a Nebulosa, cara, ou a Glamurosa. A melhor piada foi a Nebulosa, a mulher tão carrancuda. Então, por isso que eu gosto dela, cara. Ela surpreende. Sim. Eu posso não ter tido o sentimento que você teve. Aquela sensação de êxtase que faz tempo que eu não tenho quando eu vejo um filme. Mas eu não posso dizer que o filme é ruim também. Não é porque eu não achei excepcional que eu vou dar uma nota ruim. Entendeu? Porque houve atuações boas, Sim. houve uma direção boa, houve coreografia boa, houve os efeitos visuais bons, a música estava bem pro filme. Então por que eu vou dar uma nota ruim? É exatamente isso, é minha imparcialidade. Eu não consigo ser fanboy, não consigo ser hater, entendeu? Eu tô no meio, eu estou na gray zone. Isso fecha. Eu não tenho mais nada pra falar. Eu acho que a gente esgotou tudo que tinha pra falar do filme. Assim, então, a minha nota, eu já fiz a conta, já fechei e fechou. Eu vou fechar no redondo 9. 9.
Vou fechar no redondo 9. Agora a sua nota, Frodo. Sobre o filme de super-herói, é dos meus favoritos, cara. Tá entre os meus 3. Ele, o Cavaleiro das Trevas e o Logan. Ambos, o Cavaleiro das Trevas não é muito bom, mas não faz chorar. Logan e Ultimato fazem chorar. Né? Você chorou no Ultimato? Não, mas vontade eu tive. Igual você. Tive um pouco de vontade também no final. Na verdade, eu tive vontade de chorar quando o Capitão América pega o martelo do Thor, porque eu choro mais por emoção do que por tristeza. Isso foi de emoção. Cara, é tipo no jogo do Corinthians decisivo. Comparação, mano. E assim, se fecha um ciclo, é um filme de 3 horas que não pesam questão, porque não te dá vontade de dormir. Não é igual um filme de 3 horas ruim. Eu nunca vi um filme de 3 horas ruins, porque se o filme tem que ser 3 horas, você tem que confiar no seu taco, velho. Enfim, minha nota é 10, cara. Você foi um dos meus 3 filmes. É um dos meus 3 filmes super-herói favorito, cara. Eu esperava que Então, e é o melhor filme do universo estendido da Marvel. Não tô falando do melhor filme da Marvel. Mas o universo estendido desde o primeiro Homem de Ferro até esse. Beleza. Então é isso, cara, é nóis. Então é isso, gente. A gente fechou a análise. Vai ficar longa pra caramba. Vai ficar Logan. Obviamente vai ter corte, né? Não vai ser 53 minutos. Não vai ser. Não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fala, câmbio, desligo. Câmbio, desligo. Beijo.